Olá a todos e bem-vindos ao Magazine OTV. Nesta edição, temos a prova nacional mais importante do calendário da Federação Portuguesa de Orientação. O Portugal O-Meeting, que este ano esteve a cargo do Clube de Orientação do Centro, sediado em Leiria. A competição trouxe até Penamacor perto de 1.600 atletas oriundos de 31 países e alguns bem distantes, como é o caso do Japão, Taiwan e Brasil. Durante 6 dias, os participantes puderam apreciar esta região beirã e desfrutar de magníficos terrenos para a prática de orientação. Nos 2 primeiros dias, os atletas puderam adaptar-se ao terreno e às condições climatéricas da região nos mapas dos Model Event de floresta, nomeadamente a Nascer, Mata da Câmara, Ramalhão e no Model Event urbano de Benquerença. Para esta prova foram produzidos 7 mapas, que cobriram cerca de 22 km², com a cartografia a cargo de Rui Antunes e José Batista, nos mapas de floresta, enquanto os mapas urbanos de Penamacor e Benquerença foram desenhados por Carlos Valle. Enquanto os atletas participavam na Warm-Up Race, a organização preparava toda a arena para o primeiro dia de competição no mapa da memória. A primeira etapa do Portugal O-Meeting foi disputada em distância média num terreno caracterizado por zonas técnicas intercaladas com outras de progressão mais rápida. Pouco relevo, média visibilidade, boa progressão em corrida, algumas zonas de maior densidade de pedras e detalhes rochosos a conferir maior desafio técnico na procura e localização dos pontos de controlo. Para os 4 dias de competição foram elaborados 140 percursos distintos e colocados mais de 500 pontos de controle, que dá uma média de 130 pontos e 35 percursos por etapa. Algumas das preocupações do traçador de percursos são os trajetos dos mais jovens, dos veteranos e dos escalões abertos que se destinam a quem se está a iniciar na orientação. Estes percursos são desenhados de forma a que os participantes tenham sempre linhas de segurança, por exemplo, caminhos ou vedações, conferindo maior conforto e proporcionando sucesso no final, despertando o interesse em regressar na oportunidade seguinte. Para o Portugal O-Meeting, aqui em Penamacor, o Clube de Orientação do Centro imprimiu mais de 10.000 mapas, dos quais 7.500 foram para as 4 etapas de competição. Esta modalidade confere a possibilidade de ter atletas a competir, enquanto outros encontraram nesta modalidade uma forma de fazer exercício, ainda que em passo lento, mas sempre em contacto com a natureza. Estavam inscritos atletas dos 6 aos 85 anos, participando individualmente ou em pares, trios ou grupos de amigos ou família. Nos escalões de elite, estavam inscritos mais de 200 atletas, divididos por homens super elite, homens elite e damas elite. O percurso das elites femininas, nesta primeira etapa, tinha 5.800 metros na melhor opção, com 23 pontos de controle e um desnível acumulado de 65 metros, e foi desenhado para que o vencedor fizesse cerca de 35 minutos, o que foi conseguido pelas melhores classificadas, como é o caso de Marika Taimi, Helena Janssen e Lina Strand. A melhor portuguesa foi Raquel Costa, do Gafanhão e de Arraial. Se encontra no 10º lugar, com o 10º melhor tempo, com 47 minutos. Os homens super elite tinham um percurso de 7.500 metros, com 28 pontos de controle e 85 metros de desnível acumulado. No que respeita aos portugueses, Manuel Horta foi o terceiro, Tiago Romão o segundo e Tiago Martins Aires o primeiro. Todos estes atletas representam o Gafanhori. Final, atleta do Gafanhori a entrar no finish, Tiago Aires. Portugal O-Meeting é sempre o expoente máximo da orientação em Portugal. É das poucas oportunidades que temos de comparar com os melhores atletas, mas sinceramente não estou numa fase em que esteja a fazer a orientação muito seguro. Vamos ver, de qualquer forma vou tentar fazer o melhor, obviamente. O primeiro da geral foi o francês Thierry Giorgio, que é o atual número 2 do ranking mundial de orientação pedestre. Terminada esta etapa de distância média, ainda havia uma prova urbana em Penamacor,
etapa que permitiu dar a conhecer o tecido urbano aos cerca de 900 participantes. O centro do evento estava montado na Junta de Freguesia, onde se recebiam as inscrições de última hora, como foi o caso do Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Luís Beites, que foi um dos grandes impulsionadores deste evento, que dinamizou, acompanhando todo o processo de candidatura desde 2012. Ok, terça-feira vou lá fazer a prova. A zona de partidas foi montada junto à Câmara Municipal e a chegada foi na Junta de Freguesia de Penamacor. O Urban Night Race teve 90 pontos de controle espalhados pela Vila Madeiro, uma das designações como é conhecida esta sede de concelho, devido a uma fogueira de grandes dimensões que fica acesa vários dias na altura do Natal. Este é o mapa da vila e nele podemos ver a diferença dos percursos. O primeiro é das damas 70 anos e o segundo das damas elite, que têm mais pontos de controle para visitar, uma distância maior, além de ir aos pontos mais altos e mais baixos de Penamacor. Aproveitamos este momento em que os atletas estão a conhecer melhor a vila para falar dos apoios que o Clube de Orientação do Centro teve para concretizar o evento. Os mais distantes vieram de Leiria, a EasyCom e o Regimento de Artilharia número 4 de Leiria, que disponibilizou viatura, material e pessoal, a que se juntaram de Penamacor a Proteção Civil, Bombeiros, a Guarda Nacional Republicana, escuteiros, o tecido empresarial da região e os proprietários dos terrenos que concederam autorização para a realização das diversas etapas. Destaque nos apoios para a Câmara Municipal, sem a qual não haveria prova. O Clube de Orientação do Centro manteve durante 2015 o embaixador do COC-POM, que paulatinamente foi assegurando todos os apoios, desde a autarquia, juntas de freguesia, empresários hoteleiros, logística e uma ampla divulgação do evento para despertar a região para as oportunidades que o POM traria para a economia local. Depois de todas estas referências, terminamos o primeiro dia de competição. O segundo dia de competição e os restantes foram na Serrinha, lugar da União de Freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e João Pires, onde a organização montou toda a estrutura de apoio aos atletas, onde não podiam faltar as iguarias locais e um babysitting onde as crianças ficavam enquanto os pais faziam a sua prova. Enquanto isso, as crianças também podiam fazer um pequeno percurso de orientação com os pontos de controle identificados por símbolos e desenhos para despertar o interesse por esta modalidade que é conhecida como o desporto na floresta. Esta segunda etapa, também de distância média, em que os trajetos variavam entre os 7.000 metros, com 30 pontos de controle para os homens super elite, e os 2.700 metros, com 19 pontos de controle para o escalão aberto, fácil curto. A orientação tem a vantagem de ter estes percursos preparados para a condição física de cada escalão etário e nível de conhecimento da modalidade, para que todos possam realizar os seus percursos e chegar ao fim satisfeitos. Nesta imagem podemos ver a diferença entre os percursos das damas 45 anos e das damas elite. O número de pontos de controle é menor, bem como a distância a percorrer também. Como já devem ter reparado, na orientação, em cada minuto de partidas, só sai um atleta do mesmo escalão e só passados 2 ou 3 minutos, ou mais, é que volta a sair outro no mesmo escalão. Assim a prova é feita em plena autonomia. Esta segunda etapa, de distância média, caracterizou-se pela sua riqueza técnica, o que delicia os participantes pelos desafios que proporciona. Extrema atenção na leitura do mapa e interpretação do relevo, resumindo olhar para o mapa e ver a 3 dimensões e, por sua vez, olhar para o terreno e ver o desenho no mapa. Bastantes maciços graníticos com elevados detalhes rochosos a conferir um grande desafio técnico na busca e localização dos pontos de controlo.
Devemos salientar a participação nestas provas de orientação de muitos grupos de amigos e casais que fazem o percurso juntos e numa perspectiva meramente lúdica e da procura de novos e aliciantes desafios e motivações para uma vida ativa e saudável. A condição física ou o recente aumento da família não é impeditivo para a prática da orientação, conforme as imagens documentam. Em homens super elite, os portugueses ficaram assim ordenados. João Mega Figueiredo, do Clube Natureza do Alvito, em 5º lugar. Pedro Nogueira, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, Delegação de Évora, em 4º. Tiago Romão, do Gafanhori de Arraiolos, em 3º. Tiago Gingão Leal, do Grupo Desportivo 4 Caminhos, de Matosinhos, em 2º. O melhor português foi Tiago Martins Aires, do Gafanhori. Na tabela geral dos Super Elite masculinos, Lucas Bazé, 3º, Anu Airila, 2º. Repetindo a vitória de sábado, o vencedor desta segunda etapa do Portugal ao Meeting foi Thierry Giorgio. Nas damas elite, as portuguesas ficaram assim ordenadas. Liliana Oliveira, do Grupo Desportivo 4 Caminhos de Matosinhos, em 5º lugar. Albertina Sá, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, Delegação de Évora, em 4º. Carolina Delgado, do Clube de Matosinhos, em 3º. Raquel Costa, do Gafanhori, em 2º. E a melhor portuguesa foi Mariana Moreira, do Clube Português de Orientação e Corrida de Oeiras. Na classificação geral em damas elite, Isia Bazé, em 5º lugar. Svetlana Mironova, em 4º. Marika Teini, em 3º. O segundo lugar foi para Amelia Björklund e a vencedora foi Annika Bilstam. Deixamos o lugar da Serrinha e vamos até ao lugar de Anascer, no limite norte do concelho, onde se estava a disputar uma prova de pré-O, uma disciplina da modalidade orientação com a especificidade de poder ser praticada por pessoas portadoras de deficiência motora. Nesta prova, os atletas vão percorrer um caminho. Ao longo desse caminho vão tendo vários desafios que estão marcados no mapa. Em cada desafio, eles têm de ler o mapa e identificar das balizas que estão no terreno qual é a baliza que está no centro do mapa. Ou seja, num ponto podemos ter várias balizas no terreno, mas no mapa só temos uma circunferência. E o atleta tem de conseguir ler o terreno e o mapa de forma que consiga identificar qual das balizas que está no terreno é que está no centro da circunferência. Havendo também a opção de não haver nenhuma baliza no centro da circunferência. Nesse caso, o atleta marca com a opção 0. Não existe um tempo limite, mas não existe, os atletas não têm de fazer o mínimo tempo possível. Têm de, sim, de acertar o máximo de pontos possível dentro daquele tempo limite. No final, ou no início da prova, há também uma estação de tempo cronometrado, onde o atleta, aí sim, tem de responder aos desafios propostos o mais rapidamente possível, de forma então a acertar o máximo no mínimo tempo possível. Voltamos agora à Serrinha para o terceiro dia e para a etapa rainha do POM, traçada em distância longa, que para os atletas de elites pontuava para o ranking mundial da modalidade denominado World Ranking Event. Terrenos com excelentes condições para uma verdadeira distância longa, onde a escolha de opções de itinerário entre cada ponto de controle revelava-se decisiva para um bom resultado final, que passava também por uma racional poupança de energia e bom doseamento de esforço dos atletas em competição. Enquanto os cenários de grande beleza paisagística iam deliciando os praticantes menos competitivos e mais lúdicos. Ali se encontravam grandes maciços graníticos de rara beleza, denominados de barrocos, nas terras de Penamacor, alguns já referenciados como geosites, agora que Penamacor integra o Geoparque. Nesta etapa de distância longa, a elite feminina tinha um percurso com 9.700 metros para a melhor opção, com 22 pontos de controle e um desnível acumulado de 420 metros. Raquel Costa, do Gafanhori, foi a portuguesa mais bem classificada, começando a desenhar o seu resultado final como a melhor atleta luz em prova. A vencedora foi a sueca Helena Jansen,
A segunda, também sueca, Annika Billstam, e a terceira, a checa, Eva Jureníková, que é, além de praticante, a treinadora de um dos grandes clubes mundiais de orientação, o Halden, da Noruega. It was tough physically, of course, but it was also technically very demanding. These rocky areas and the vegetation here in Portugal is very different from at home, so you had to be focused the whole way. Did you expect to win? No, I never think about winning on forehand. It was a really good start field today with a lot of good runners, but I'm very happy that I could do a good race and that I also managed to take a victory. Este é o pódio das damas elite, em que no quarto lugar ficou Anastácia Rudnaia e o quinto foi para Svetlana Mironova. Passamos para a super elite masculina e no que respeita aos atletas nacionais. Pedro Nogueira, da ATFA, foi o quinto melhor, João Mega Figueiredo, do Clube da Natureza do Alvito, o quarto. Do Gafanhori, Tiago Martins Aires foi o terceiro. O segundo, Tiago Gingão Leal, do GD 4 Caminhos de Matosinhos. Quanto ao melhor português a percorrer 13.850 metros, com 29 pontos de controle e 640 metros de desnível, foi Tiago Romão, do Gafanhori de Arraiolos. Na geral homens super elite, o sueco Ole Bondström foi o terceiro, o também sueco Albin Rietveld o segundo e o grande vencedor foi novamente o francês Thierry Giorgio, que fez o percurso em 1 hora, 35 minutos e 21 segundos. O pódio dos homens super elite, com o quarto classificado a ser o suíço Baptiste Rollier, o quinto o finlandês Olli Markus Taivanen. Yeah, it was, it's a dream terrain for orienteering. It's steep, it's green and stony, so it makes it very challenging. You really need to be focused the whole way, and also picking the best route choice is really important. So this type of terrain is very uncommon and is perfect for elite orienteering. No final da entrega de prémios da etapa pontuável para o ranking mundial, a organização entregou lembranças da região oferecidas pela autarquia de Penamacor e alguns produtores de azeite e queijo local aos vencedores da prova noturna urbana disputada no sábado. O quarto e último dia do POM teve um participante especial, o presidente da Câmara Municipal de Penamacor, Dr. António Luís Beites, que quis conhecer melhor a modalidade e o território do seu município. Não, confesso que andei perdido num dos pontos, que demorei quase um terço da prova à procura de um dos pontos, mas recuperei noutros e valeu a pena, foi muito positivo, uma experiência ótima. Num mapa fantástico, cheio de pedras, confesso, muito mais que o que a gente pensava que tínhamos cá, mas valeu a pena, foi uma experiência formidável, garantidamente que irei repetir. Neste último dia de competição foi utilizado um método de partidas diferentes para os escalões das elite e super elite masculina e feminina, método que ajuda à espetacularidade da etapa e aumenta a expectativa para a vitória final do POM. A primeira atleta a sair é a primeira classificada ao fim das 3 etapas, com a segunda a partir com o intervalo de tempo que tem de atraso para a primeira e assim sucessivamente até prefazer os 60 minutos. A primeira a cortar a meta é a vencedora do POM. A francesa Amélie Chantin fez uma excelente prova e venceu esta etapa de distância longa. Mas na soma dos 4 dias do Portugal ao Meeting, a sueca Annika Billstam geriu a sua vantagem de cerca de 8 minutos e sagrou-se vencedora do POM 2016. A segunda foi a checa Eva Jureníková, enquanto a terceira foi a russa Anastácia Rudnaia. As atletas que no final das 3 etapas estão a 60 ou mais minutos da primeira classificada do seu escalão fazem uma partida em massa, juntamente com os homens dos escalões elite. Raquel Costa, que representa o Gafanhori, foi a portuguesa mais bem classificada na soma dos 4 dias. Em termos de resultados, estou satisfeita, fiz alguns erros em algumas das etapas, no entanto, comecei no primeiro dia da melhor forma, fiz uma prova consistente e hoje terá sido talvez a melhor prova, hoje que é o 4º dia. As 2 provas do meio
com mais erros, a classificação não foi tão boa, mas no geral estou muito satisfeita. Vinha com uma grande expectativa para este evento. Gosto de eventos no interior do país, é muito importante trazer orientação para estas regiões e fazer mapas novos onde não existem mapas de orientação. Por isso foi uma boa organização e eu estou satisfeita de ter vindo. Como já tínhamos referido, também os homens Super Elite partem pelo método Chasing Start, com a organização a planear o escalonamento das chegadas dos vencedores, dando a primeira atenção às damas Elite, para mais tarde se concentrar nos Super Elite, que quase voavam nestes terrenos, tal é a sua facilidade e velocidade de progressão em corrida. O primeiro a sair foi Thierry Giorgio e, passado 48 minutos, saiu Tiago Romão do Gafanhori, que acabou por ser o melhor português nesta etapa. Na Mass Start partiu Pedro Nogueira, Tiago Gigão Legal e João Mega Figueiredo. Na soma dos 4 dias, Tiago Martins Aires foi o melhor português. Penso que era um terreno com umas características muito próprias, no sentido em que nos primeiros dias eram mais rápidos, eram também escolhidas zonas mais rápidas e agora, principalmente ontem, zonas com muita vegetação e desnível, o que surpreendeu a todos é que à partida é um bom terreno para uma distância longa, com escolhas de itinerário, mas de qualquer forma era muito agressivo e muito difícil às vezes conseguir interpretar rapidamente qual é a melhor escolha de itinerário ou onde é que estão os caminhos, tendo em conta tanta informação que há no mapa, mas é o terreno que temos e sem dúvida que é uma organização que a par do que é o Portugal ao Meeting, normalmente, uma organização desafiante e com os melhores atletas presentes, isso é o mais importante, penso eu. Na classificação geral do POM 2016, o suíço Baptiste Rollier foi o terceiro, o finlandês Alban Rietveld o segundo e, como era de esperar, o grande vencedor do POM 2016, com vitória nas 4 etapas, foi o francês Thierry Giorgio, que representa o clube finlandês. Este é o pódio dos Super Elite, em que temos na 4ª posição o sueco Jonas Leandersson e na 5ª o checo Jan Projaska. Nice to win this opening of the season, and especially in this type of terrain, which is really perfect for orienteering, and I'm really happy once more to start my season in Portugal, and especially to Portugal Meeting, who really set a very good standard. No final, o clube organizador entrega a todas as crianças dos escalões até aos 12 anos que participaram neste POM uma lembrança. Assim, os terrenos foi aquilo que nos atraiu mais aqui em Penamacor, foi realmente estes mapas maravilhosos que nós aqui fizemos, estes terrenos bastante desafiadores. Foi isso que nos atraiu e que nos seduziu mais em fazer tantos quilómetros de Leiria até aqui, vários fins de semana seguidos, durante cerca de 2 anos de preparação para conseguirmos fazer este evento. Penamacor deu-nos tudo, deu-nos a recepção que nos fizeram, receberam-nos de braços abertos, como se fôssemos daqui da terra, e tivemos todo o apoio possível e imaginário, que eu acho que nunca, pelo menos que eu me lembro, a nível de qualquer, nunca tivemos um apoio tão grande como tivemos aqui em Penamacor. Para fechar esta edição, o Clube de Orientação do Centro entrega a bandeira do Portugal ao Meeting ao próximo organizador, o Grupo Desportivo 4 Caminhos de Matosinhos, que levará o POM até ao Alto Alentejo no Carnaval de 2017. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que o município tem que agradecer ao Clube de Orientação do Centro por nos terem lançado este desafio, porque aceitamos a parceria desde a primeira hora e dizer que foi uma experiência fantástica estes 5 dias de provas no nosso território. Eu creio que o evento correu formidavelmente bem, os atletas estão com uma opinião muito positiva sobre os mapas, sobre o nosso território. Eu creio que num balanço assim final que valeu bem a pena este primeiro evento em Penamacor de Orientação e que garantidamente iremos apostar noutras provas no futuro. Coroando um tão árduo como tão gratificante trabalho, o pódio foi ocupado por muitos dos cerca de 120 elementos desta organização que prepararam esta competição ao longo de 2 anos e que demonstraram que os portugueses ombreiam com as melhores organizações europeias.